31 de março de 1964. Os membros do movimento comunista jamais esconderam seu objetivo verdadeiro: estabelecer uma ditadura do Partido Único, com a consequente destruição de toda e qualquer instituição que possa oferecer algum tipo de obstáculo a essa finalidade. Foi justamente isso que os militantes comunistas fizeram no Brasil na década de 1960. O mundo vivia a Guerra Fria. A União Soviética buscava expandir sua influência para o maior número de países possível. Não podia ser diferente com o Brasil, que vinha sofrendo desde a década de 1920 com sucessivas tentativas de conquista do poder pelo movimento revolucionário. Oswaldo Peralva, um dos chefes do Partido Comunista Brasileiro, narra com detalhes em seu livro O Retrato quais eram as táticas implementadas pelos comunistas. Assaltos, atentados e falsificação de documentos eram algumas das táticas revolucionárias que os militantes aprendiam em cursos de formação na antiga União Soviética. Além disso, como revela a importante obra 1964, O Elo Perdido, havia uma ampla atuação no Brasil de agentes da KGB, principalmente por meio de algumas embaixadas. Quando em 1963, após sucessivas crises políticas e institucionais, o presidencialismo é restabelecido. João Goulart assume a presidência do Brasil após a renúncia de Jânio Quadros. Jango, o principal apadrinhado de Getúlio Vargas, tinha fortes tendências populistas. Embora não tenha tido uma formação estritamente marxista, ele terminou sendo alvo fácil da pressão por parte dos comunistas. As medidas que tentou implementar em seu breve governo, desapropriação de terras sem pagamento de indenização, reforma educacional focada na alfabetização pelo método Paulo Freire e nacionalização das empresas, representam uma clara abertura para as pautas muito caras aos revolucionários. Por causa das dificuldades de estabelecer uma base de apoio forte, Jango terminou isolado, após tentar impor seu estado de sítio. Para não permanecer no isolamento, acabou se exilando à extrema esquerda. A grande insatisfação popular em relação à ameaça da implementação de um regime ditatorial aos modelos cubanos gerou um alerta em diversos setores da sociedade. O estopim veio com a quebra de hierarquia nas Forças Armadas. Jango havia cedido à pressão de sargentos ligados a Brizola que haviam se amotinado, levando à demissão de seu ministro da Marinha. Como reação, vários setores militares entenderam que era real a ameaça de implementação de uma república comunista. Sob a coordenação do general Olímpio Mourão Filho, os militares realizaram uma intervenção em 31 de março de 1964 para depor João Goulart. A movimentação recebeu amplo apoio da sociedade civil, que naquele mesmo mês de março, no dia 19, havia saído às ruas em São Paulo, no movimento que foi chamado de Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A manifestação contou com centenas de milhares de pessoas. Na madrugada do dia 2 de abril de 1964, o Congresso Nacional declarou vaga a presidência da República. No dia 11, foi eleito pelo Congresso Nacional o presidente Castelo Branco, inaugurando assim o período que ficou conhecido como regime militar. Desde o final do século XIX, as Forças Armadas sempre desempenharam algum tipo de influência nas questões políticas do país. Em 1964, sem derramar uma gota de sangue, evitaram uma provável guerra civil. Os militares conseguiram impedir a implementação de um regime comunista, tal como admitem muitos representantes da esquerda em nosso país. Para muitos, é fácil julgar o passado com os olhos do presente. Porém, se nos esforçarmos para entender o que realmente estava em jogo naquele momento, reconheceremos que a ação dos militares, apoiada massivamente pela sociedade civil, livrou o Brasil de um destino terrível. Essa questão que o Felipe pontuou muito bem, das narrativas, né, a gente vê com a dita Comissão da Verdade. Olha o nome que eles escolhem para o negócio, né? Comissão da Verdade. É impressionante, né? Como eles sequestraram também, por exemplo, o termo democracia, que nada mais é que o voto popular, né? Democracia é o voto popular. Nada poderia ser mais antidemocrático do que aquilo que estão fazendo com o Daniel Silveira, por exemplo, né? E complementando o que ele disse também, tudo, por exemplo, antes do regime militar, do início do dia 31 de março, a gente sabe, o vídeo acabou de, inclusive fiquei bem emocionado assistindo ao vídeo, fiquei me colocando no lugar do meu avô, vivendo aquele momento ali. A gente sabe que existia, sim, né, não era só uma ameaça, era praticamente uma realidade dos comunistas tomando o poder. Mas quando a gente fala isso nos dias atuais, se bem que hoje a coisa melhorou um pouquinho, sempre vinham com aquela história do chapéu de alumínio e teoria da conspiração. Tudo que fica minimamente complicado, a verdade complexa é tratada como teoria conspiratória, porque é mais fácil você simplificar o entendimento, né? Quando você diz, não, existia a possibilidade de um golpe comunista, é uma coisa complexa, claro que é uma coisa complexa, então a esquerda trata isso para desacreditar a verdade como se fosse uma teoria da conspiração, e eles fazem isso até hoje. A gente percebe com a questão da facada do presidente, que até hoje insistem em dizer que o Adélio agiu sozinho. Qualquer coisa diferente disso é teoria conspiratória. A gente viu isso agora nos Estados Unidos, né, quando surgiu
o famoso laptop do inferno do filho do presidente Joe Biden, que foi tratado como uma teoria da conspiração. Oficiais da CIA vieram a público dizendo que tinha todas as características de desinformação russa, né, um conluio entre o Trump e os russos, e agora não só foi confirmada a veracidade, a autenticidade do laptop, como ele foi levado ao Senado Federal, já foi quebrado o sigilo bancário do filho do Joe Biden, isso aconteceu ontem, né? O conteúdo dele já foi aceito pela Justiça, pelo Ministério Público americano, mas tudo foi tratado como teoria conspiratória. Por quê? Porque era complexo, e a sociedade hoje em dia tem uma preguiça muito grande de pensar, em sua grande maioria, né? O que foi fomentado por uma figura nefasta que apareceu no vídeo, que me deu vontade de vomitar, que é o Paulo Freire. Né? Hoje em dia, por exemplo, os artistas, a gente vê os artistas reclamando que precisam da Lei Rouanet. Eles precisam da Lei Rouanet porque a cultura foi empobrecida pela decadência da educação. As pessoas hoje em dia, muita gente hoje em dia gosta de escutar aquela música que eu mostrei aqui, a Tchutchuca. Por quê? Porque as pessoas têm preguiça de pensar. E, por exemplo, um artista que eu nem gosto, né, do produto dele, né, que é o Chico Buarque, muito menos o posicionamento político dele, mas isso não quer dizer que eu não veja qualidade no trabalho dele. Claro que ele é extremamente talentoso e produziu peças admiráveis. Mas é uma música que você precisa pensar para poder, né, degustar. E graças ao processo decadencial, né, da educação brasileira promovido pelo sistema do Paulo Freire, as pessoas hoje em dia não têm mais paciência para escutar aquele tipo de música. Vão para a Tchutchuca, vão para o bonde do Tigrão. E aí isso gera o quê? Gera uma classe artística dependente do dinheiro da verba estatal. Então é todo um ciclo vicioso que é muito difícil de você quebrar isso aí, né? É muito complicado de você quebrar. Essa narrativa de que nós tivemos uma ditadura militar é uma. Né? Se você fala que não foi uma ditadura militar, mesma coisa, você usa chapéu de alumínio, isso é uma teoria conspiratória. Como não? Gente, antes de 31 de março de 1964, obviamente a gente não tinha internet. Vocês sabem como as manifestações, que foram várias, não foi só aquela não, foram várias que antecederam aquele grande dia. Como as manifestações eram divulgadas, as mulheres passavam bilhetinho. As mulheres passavam bilhetinho uma para outra, né, para comunicar. Eu estou todo arrepiado aqui, juro por Deus, estou todo arrepiado só de lembrar nesse fato. Né? Então, as mulheres passavam esses bilhetinhos para divulgar que ia acontecer a manifestação seguinte. Né? Então, se você falar isso, hoje em dia, o esquerdista vai olhar na tua cara e dizer isso é uma mentira, isso é uma desinformação, isso é fake news, isso é uma teoria conspiratória, o que aconteceu foi um golpe militar, está nos livros de história, assim como está que Pedro Álvares Cabral foi o primeiro europeu a pisar no Brasil. Então, é um trabalho de médio e longo prazo que a gente tem que fazer para mudar essa percepção da sociedade, mudar o entendimento das pessoas, não só do que aconteceu do nosso passado, né? Se existiu um golpe militar no Brasil, não foi o de 64, foi um outro, que aconteceu bem antes, e a percepção também da sociedade de como lutar para restabelecer, isso sim, de fato, a democracia. Porque se o voto do povo não está sendo respeitado, não tem como você dizer que o Brasil é um Estado democrático de direito. Eu queria aproveitar aqui para me despedir, eu já tinha combinado com o Anderson, eu tenho que sair um pouco mais cedo, passar a palavra para o senhor Sepúlveda e anunciar para vocês que desta vez, semana que vem, no dia 7, estarei aí no estúdio do Expressão Brasil, participando presencialmente do programa na próxima quinta-feira.